Olá amigos, tema desse vídeo, efeito banana. Efeito banana tem se falado muito neste tema, nesse assunto, por causa dos cortes em MDF. Nas placas de MDF, quando corta, ela faz o efeito banana. O que é? Quando você corta uma placa reta, você acabou de cortar, você encosta onde você cortou e ela tem uma curva. Então, isso acontece por algumas razões, alguns motivos. Esse efeito banana, para quem não tem muita ideia do que seja, normalmente quando você vai cortar madeira maciça, acontece isso. O que é? Quando você corta, a madeira dá uma empenada. Em madeira maciça, é uma coisa até que natural isso, porque ela tem as fibras, partes estão mais secas, outras partes têm as fibras mais duras, mais frágeis. Então é normal que ela dê uma movimentada. Mas no MDF não era normal até pouco tempo, mas o tempo para cá isso tem ocorrido. Não é uma coisa para ser normal, não é para ser normal porque os primeiros não aconteceu isso. Então isso é defeito de fabricação, é erro na fabricação ou estão piorando a qualidade do MDF. Então tem algumas coisas aí que influenciam nisso. Então algumas pessoas confundem efeito banana com um corte errado na máquina. Aqui eu tenho 3 placas cortadas para a mesma placa e aqui vocês podem ter uma ideia do que é isso, né? Aqui nós temos os cortes, aqui abriu um pouquinho. Para você saber se não é problema de placa, você teria que pôr uma régua, né? Pegar uma régua correta, encostar para ver se está tudo correto. Ou simplesmente você vira a peça. Nesse caso aqui, virei e aumentou um pouquinho. Significa o quê? Tá vendo o espaço no meio? Encostou o bico. Aí esse caso aqui pode ser um pouco efeito banana e um pouco a tortura da peça quando eu cortei. Então, quando você vai cortar, precisa refilar aqui. As esquadrejadeiras têm os carrinhos, os canos aqui para refilar. Então, se você não galgou direito, é natural que as placas irão fazer esse corte errado. Mas se você tem certeza que o corte principal aqui, quando você galga numa peça, o que é galgar? Me perguntaram aí, muitas pessoas não sabem o que é galgar uma peça. Então, galgar significa o quê? Eu tenho uma guia paralela, eu galgarei a madeira. Pode ser de placa ou simplesmente quero diminuir essa peça em um tamanho que ela fique por igual. Então, a guia paralela encosta, ela irá copiar esse lado aqui. E eu passando corretamente, passando, ela ficará toda ela com esta medida que tem aqui. Mas se essa guia aqui não estiver bem regulada, em pedaços pequenos tudo bem, mas vamos supor que eu vou tirar de uma placa. Se ela não estiver bem regulada, a serra não desbasta de lado, principalmente essas serras novas, as serras de vídeo que não tem trava, ela começa a ficar buraco aqui, ó. Então se ela ficar buraco em cada peça, a hora que eu entro, aqui encosta e a hora que eu empurro ela abre um pouquinho, então vai dando uma diferença. Então cada tira que eu tiro de forma errada, chega no final, umas 5, 6 tiras, no final a última está muito torta. Então, isso não é efeito banana, é defeito aqui. Se aqui tiver um côncavo, por exemplo, essa aqui tem um problema, eu coloquei uma madeira aqui para resolver e ela está certa. Mas vamos supor que se tiver côncavo, o último pedaço vai sair, deixa eu ver aqui, se tiver côncavo ela entra, então ela sairia nesse formato aqui, ó, a última peça. Se tiver ao contrário, por exemplo, aqui, ó, convexo, a barriga para cá da guia, a peça vai dar certo. Só que quando chega lá, ela vai abrir, então eu fico instável aqui para cortar. Então, nesse caso, a última peça que eu cortarei, o corte ficará ao contrário. Ficará dessa forma. Então, precisa aferir. Aí você olha vídeos de regulando máquinas que você vê. Aí eu dou dicas de como acertar a guia paralela. Efeito banana, o problema maior deles são em portas. Quando você corta portas, principalmente as portas de abrir, que tem que fazer a junta seca, né? Então,
Um aconselho a vocês, se forem fazer, numere as portas, por exemplo, antes de cortar, dá o risco, faça um risco em cima em algum lugar e numere as partes, né? Põe o lado melhor do MDF que não tem muito risco já para cima, porque ela lasca embaixo, e você numera as portas, aí se ela empenar um pouquinho, não tem muito problema, que a junta está feita. Mas de repente, se você pegou essa porta de cá, fez isso aqui, ó, virou ao contrário, totalmente ao contrário, e tentou fazer a junta aqui, não irá dar certo. Mesma coisa aqui, ó. Vamos supor que esse pedaço aqui, ó, está em concordância, está perfeito. E vamos supor que eu pego essa porta, na hora de eu colocar no armário, eu faça esse movimento aqui, ó. O que vai acontecer? Por efeito banana ou corte errado, a junta não ficará legal. Então vai dar esse problema. Olha quanto que abre aqui, olha quanto que fica aqui. Então é isso que você tem que olhar. Outra forma que as pessoas têm de arrumar isso é dar um corte um pouco maior. Falarei nisso um pouquinho a seguir. Um dos problemas também que pode ocorrer nisso, quando você tira pequena, é a umidade do ar. MDF, todo mundo sabe que o MDF ele é revestido do outro lado, então não tem muito problema. Mas acontece, esse topo aqui sem revestimento, é normal dele absorver um pouquinho de umidade do ar. Vamos supor que a temperatura ambiente está de uma forma, aqui em São Paulo tem muito disso, então às vezes dá uma diferença de 10 graus, às vezes no mesmo dia. Então vamos supor que essa parte do MDF aqui pegou um pouco mais de umidade, então quando você cortar é natural que ela faça esse movimento. Por quê? Esse topo ele absorveu umidade, então o MDF ou qualquer madeira que tem umidade de um lado, então ele tende a inchar. Então é natural, ela irá dar uma empenada, né? Então aí já é o problema da umidade do ar. Então você tem que esperar a madeira pegar a umidade por igual, aí pode até ser que ela volte ao normal. Então isso é uma incógnita. Cortarei uma madeira maciça, uma madeira de pallet. Vamos ver se ela dá algum efeito de entortar. O famoso efeito banana. Bom, todo mundo sabe por que banana, né? Porque a banana ela já é empenada. Essa daqui ela movimentou só um pouquinho no início, não fechou muito porque ela pegou aqui no cutelo, divisor, e o cutelo não deixou fechar, então isso é perigoso dela voltar para trás, por isso que é importante ter isso. Alguém me perguntou se esse cutelo desregulado dá o efeito banana. Sim, se ele estiver desregulado ela empurra as peças para um lado ou para o outro e nas últimas peças dará o efeito banana. Então nesse caso aqui, dessa peça aqui, não aconteceu. Cortarei agora uma peroba rosa de assoalho, que está também em lugar guardado sem umidade. Vamos ver o que irá acontecer. E como vocês podem ver, o corte, ela está movimentando. Olha, essa aqui não mexeu muito. Normalmente tem algumas que chega a prender, que trava aqui a serra, tá? E aqui também, ó, você pode ver que ela saiu um pouquinho para baixo. Então normalmente quando a madeira é muito verde ou muito reversa, isso aqui mexe muito. Mas isso é natural da madeira maciça. E essa aqui está seca. Olha que maravilha. Cortar um pedaço de cambará, que é bem reverso.
como ele fechou. Chegou, vocês viram que prendeu aqui, ó. Ela prendeu no cutelo e ela prende um pouquinho na serra, ainda prendeu na serra, mesmo com o cutelo aqui. Mesmo assim jogou para cima. Então isso é perigoso quando você está cortando, que eu falo sempre que a madeira movimenta. Então isso é natural nas madeiras maciças. Então tem algumas, eu não sei quando eu cortar aqui se ela vai dar menos porque eu já cortei do lado de cá. Mas é muito perigoso. Vamos encaixar de novo aqui, vamos ver o que vai dar. Olha, ela fecha, e não abre nem a pau. Se não vai dar tranco. Não. Então, em madeira maciça, se você precisa de peças retas, que acontece muito, você tem que cortar um pouco maior, depois desempenar peça por peça, dá um trabalho danado. Aí acertar uma por uma. Então a perca é muito grande. Então tome cuidado quando for fazer serviço com madeira maciça. O que é refilar a madeira? Refilar a placa é o seguinte. Quando você corta a placa, ela já vem quebrada assim. Então tem duas maneiras de você refilar. Você pode refilar aqui usando o carrinho. Então se tiver esse cano alinhado aqui, tudo bem. Aí você pode correr a placa, segura a placa aqui, leva e você consegue recortar de boa. Mas se esse carrinho, o cano aqui não estiver bem alinhado, eu mostro isso nos vídeos, você não terá um corte legal. E para você ter êxito em cortar, depois fazer a junta nas portas ou nas placas, precisa, como ela encosta na guia e vai ser galgada pela guia, se estiver torto, seguirá torto e você pode confundir com o efeito banana. Aqui vocês podem ver que a minha máquina até esse ponto onde eu cortei está perfeita, né? Está bem alinhada, não tem nenhum buraco, então eu posso refilar, eu tenho um corte legal, sem quebrar. E sempre para ver se a tua régua está legal, você vai fazer isso, encostou, está certo, vira a régua, né? Eu sempre confiro, porque às vezes a régua pode empenar, olha aqui, ó. Perfeito, perfeito. Agora sim irei galgar ali, ó. Vamos ver se vai dar o efeito banana. Vamos ver se deu certo. Vocês podem ver que o corte está perfeito. E aqui vamos virar. Perfeito. Ali está uma diferença, vai apertar uma mais alta que a outra, mas quase nada. Então significa que não deu efeito banana nesse corte. Essa aqui também não deu efeito banana. Entendeu? Muito pouquinho aqui.
Você percebe isso quando você está cortando. Se está cortando aqui, começou a abrir demais ou fechar demais. Se ela não fechou nem abriu, então significa que o MDF é bom. Esse aqui eu tenho essa placa aí já há algum tempo, não tem problema. Acabei de cortei alguns retalhos aí e achei um aqui que deu o efeito banana, mostrar melhor a vocês o que acontece. É uma tira pequena, mas dá para ter uma ideia. Olha aqui o tanto que está aberto e aqui chega e encostou. Ele, quando a gente começa a cortar, pode ver que ele chega a fechar aqui ele vai fechando na serra e queima. Ó. Por que dá efeito banana na maioria dos cortes por aí? Essa daqui, ó, ela é firme, mas tem algumas máquinas por aí que isso aqui é mole. Com o peso do MDF você empurra, ela entrou certo. Na hora que você empurra, isso aqui vai para lá um pouquinho. Não é que desregula, é porque por causa da pressão ela mexe. No que ela mexeu, ela foi para lá, aqui começa a fazer uma curva, tá? Porque você não está galgando. Você começou a galgar aqui reto, ela está reta, ela teria que estar reta todas. Só que acontece, por isso aqui abrir um pouquinho, ela vai lá. Ou a serra do camarada está um pouquinho aberta aqui. Aí o primeiro corte está um pouquinho torto, o segundo vai, e quando chegar no último vai estar mais torto ainda. Quando a galga aqui não está legal, aí dá esse efeito banana. Tá? Vou tirar isso aqui para vocês verem o que vai acontecer. Aí, tem um buraco aqui no meio. Aqui, vocês não conseguem perceber, mas olha que eu empurro, olha a régua como ela mexe. É pouco, mas esse pouco me dá muito problema, tá? Esse está perfeito, ó. Eu vou cortar um pouquinho para vocês terem uma ideia, sem o coletor de pó, e vou ligar o coletor depois para vocês vão ver a poeira que faz isso. É impressionante. Resolveu o problema de poeira aqui. Quando aqui mexe, quando aqui tem problema, ela está um pouquinho assim, ela está um pouco torta, tá? Levemente torta. Quando eu entro aqui, ela encosta na parte larga. Quando ela chega aqui, que ela está um pouquinho para cá, o que acontece? Ela empurra para cá, aqui vai ficando um pequeno buraco, eu não consigo empurrar, porque a peça é dura. Aí quando chegar no final, ela começa a dar umas entortadas. Olha aqui como já entortou, ó. Olha aqui, ó. É isso que eu falo para vocês. As peças que eu cortei aqui, deixa eu ver aqui, ó. Ó, essa peça está perfeita, ó. A peça que eu tirei, ela não mexeu, está reta, perfeita. Agora, mas olha aqui, ó. Olha a peça que sobrou. Olha o tanto que ela abre. Olha o tanto que ela abre. Tá vendo? Por quê? E essa peça não entortou. Essa peça está reta, ó, retinho, ó. Perfeita. Por que acontece isso? Não foi a placa que mexeu, o corte está torto. Isso daqui, ó. Aí, é isso que eu estou falando para vocês, ó. Aqui, ó. Vou segurar aqui, ó. Então é isso aí. Acontece, se a guia está torta, vamos supor que
Essa guia paralela, ela está mais fechada atrás que na frente. Quando eu levo, ela vai empurrar para cá, então o meio, ela não consegue cortar direito, ela vai cortar diferente do que eu vou. Então, a guia paralela influencia no efeito banana. Muita gente pega isso daqui, por exemplo, vai cortar placas grandes que é pesada, ela movimenta, essa não movimenta, é firme, ela movimenta muito pouco, mas tem umas aí que é muito mole. E na hora que a pessoa empurra, está cortando uma placa pesada que ele empurra para encostar aqui, ela anda para lá um pouquinho, o que acontece? Ela andou para lá um pouco, a serra vai desbastar torta. Vai desbastar torta. Então, cada corte que eu dou, eu estou entortando mais. Vai chegar um ponto da última que vai estar torta. Então, como eu não consigo, às vezes, marcar as portas, colocar todas as portas na mesma ordem, se o corte estiver torto e eu fazer junto, que nem eu cortei aqui em ordem, se eu marcasse 1, 2, 3 e 4, tudo bem. Mas a gente não faz isso, a maioria, a gente só fazia isso quando era desenho. Quando não é desenho, você põe, aí de repente você virou uma porta, aquela tortura está ao contrário, fica muito ruim. Então, às vezes não é problema nem do MDF, é por causa da guia. Então, o que eu aconselho? Quando você tem uma que não está legal, ela galga direitinho, mas aqui mexe, quando você empurra, o que você faz? Faz isso aqui, ó. Encosta um grampinho, uma madeira e põe um grampo lá. Quando você empurrar a placa, isso aqui não vai mexer. Pessoal, mexeu, vai dar efeito banana. Você cortou algumas peças, está dando efeito banana. Você não tem uma seccionadora que a serra corre retilinamente. Pessoal, esse efeito banana dá em todas as máquinas, tá? Não é da máquina isso.